Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. É hora de começar a semana bem atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 4 de junho. Vamos então conferir os assuntos que são destaque nesta edição. O Senado deve votar hoje a taxação de compras internacionais. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados depois de uma negociação com o governo. Privatização das praias. Governo federal diz ser contra a proposta aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. Rio Grande do Sul. Com mais de 8 mil quilômetros de rodovias danificadas pelos temporais. Estimativa é de que sejam necessários mais de 10 bilhões para obras. E ainda, o exército de Israel confirma a morte de 4 reféns na faixa de Gaza que estavam sequestrados pelo Hamas desde 7 de outubro. Com isso, crescem as dúvidas sobre uma possível trégua. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? Vamos juntos porque a terça-feira está só começando. O Senado Federal deve votar hoje o projeto de lei que permite a taxação de 20% em compras internacionais. Além disso, as compras dentro do limite de $50 estarão sujeitas ainda a uma alíquota de 17% do ICMS, que é um tributo estadual. Na semana passada, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados depois de uma negociação com o governo. Atualmente, as importações por pessoas físicas de até $50, o equivalente a R$260, são isentas de impostos e somente compras internacionais de valor maior têm a taxação de 60%, o que deve continuar. A taxação das chamadas comprinhas deve impactar principalmente compras de itens de vestuário feminino por meio de varejistas internacionais. A cobrança de tributos nessas compras internacionais foi incluída no projeto de lei que trata do Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que é destinado ao desenvolvimento de tecnologias para a produção de veículos que emitam menos gases de efeito estufa. A decisão partiu do deputado Átila Lira, que é relator da matéria. As taxas de importação de pequenos gastos é uma demanda do setor varejista nacional, que vê competição desleal com a isenção às empresas estrangeiras, já que hoje é cobrado apenas 17% de ICMS sobre o e-commerce internacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a taxação de 25%, enquanto o governo apresentou os argumentos para vetá-la. Mas foi estabelecido um acordo de meio termo e os parlamentares aprovaram a proposta com taxa de 20%. Dessa forma, o consumidor que comprar um produto de R$100 teria que pagar a alíquota do imposto de importação mais o ICMS, o que levaria o preço final para R$ 140,40. E ainda falando sobre o Congresso, um projeto vem causando muita polêmica entre deputados, senadores e também nas redes sociais. É a proposta que prevê a privatização de praias. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo federal é contra a medida. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. As áreas à beira-mar de que trata a PEC são chamadas de terrenos de marinha e correspondem a uma faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. O texto prevê a autorização para a venda dos terrenos da marinha a empresas e pessoas que já estejam ocupando a área. Pelo projeto, os lotes deixariam de ser compartilhados entre o governo e quem os ocupa e teriam apenas um dono. Padilha afirmou que o governo é contra a proposta. O debate ainda está em audiência pública, mas ganhou notoriedade até de famosos. Segundo o ministro, é importante que o tema seja amplamente conhecido e debatido pela população. O governo é contra do jeito que é apresentado pelo senador que está apresentando essa proposta como relator. Vamos trabalhar contrário na CCJ. Tem muito tempo ainda para discutir na CCJ, vamos explicitar, acho que a sociedade pode participar ativamente, vai participar ativamente, a audiência pública deu visibilidade para esse tema, vai participar
ativamente desse debate. Acho que isso é bom e vamos discutir na CCJ. O governo é contrário a esse programa de privatização das praias brasileiras que vai cercear o acesso da população brasileira às praias e criar verdadeiros espaços privados, fechados, cerceando a população brasileira de frequentar essas praias. E a ministra Carmen Lúcia, nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que vai combater o que chamou de mentiras disseminadas pelas redes sociais antes das eleições municipais de outubro. A nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, tomou posse segunda-feira com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros líderes. Ela prometeu combater as fake news disseminadas nas redes sociais e consideradas um desafio durante a realização de eleições. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Eleições com tranquilidade, segurança e integridade ocorrerão neste ano como em anos próximos passados. A mentira continuará a ser duramente combatida. Carmen Lúcia já havia ocupado a presidência do TSE em 2012, quando se tornou a primeira mulher a dirigir o tribunal. Agora sucede Moraes, com quem compartilha posições, porém com um perfil mais discreto. Moraes se despede do TSE e seu lugar será ocupado por André Mendonça. E agora falando sobre o Rio Grande do Sul, o governo estadual estima que sejam necessários quase 10 bilhões de reais para reconstruir as estradas afetadas pelas chuvas e adaptá-las para que não sejam destruídas por novas enchentes. Vamos acompanhar na reportagem as últimas atualizações sobre o estado gaúcho. Mais de 8.400 quilômetros de rodovias pavimentadas e de terra foram danificados pelas tempestades do mês passado. Nos trechos mais prejudicados, a contratação do trabalho será feita sem licitação. Mais de 616 mil pessoas ainda estão impossibilitadas de voltar para suas casas. 37.154 estão em abrigos. De acordo com o balanço atualizado pela Defesa Civil no estado, quase 580 mil pessoas ainda estão desalojadas, morando temporariamente em casas de parentes, amigos ou à beira de estradas, enquanto não podem retornar às suas residências. Até o momento, foram confirmadas 172 mortes. 42 pessoas ainda seguem desaparecidas. Desde o início das fortes chuvas, 77.800 pessoas foram resgatadas e também 12.500 animais, entre eles silvestres, domésticos e de produção, como cachorros, gatos, cavalos, porcos, bois e galinhas. Mais de 2.300.000 pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pela tragédia climática, o que corresponde a aproximadamente 22% da população total do Rio Grande do Sul. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu um auxílio do governo federal para pagar parte dos salários dos servidores do estado e evitar demissões. Ele espera uma ação urgente para não afetar a economia do estado. Leite enfatizou a necessidade urgente de um programa federal de manutenção de emprego e renda nos próximos dias. Segundo ele, sem essa ação, haverá demissões que poderiam ser evitadas. Ele disse que o programa para a manutenção de emprego e renda é absoluta prioridade e o apoio do governo federal é fundamental para garantir o pagamento de parte dos salários. É essencial que venha nos próximos dias algum tipo de ação do governo federal sobre manutenção de emprego e renda. Isso ainda não foi endereçado, nós temos muito receio sobre o que possa significar em demissões que são evitáveis, desde que o governo federal entre em campo para garantir pagamento de parte dos salários e evitar demissões. Isso é um ponto primordial aqui na nossa demanda, e também sobre a queda de arrecadação. O governo do estado e as prefeituras terão, uma queda de arrecadação do mês de maio, que foi encerrado, do mês de junho, julho, agosto, ainda muito forte. Então,
programa para manutenção de emprego e renda como absoluta prioridade, recomposição de receitas para que a gente possa enfrentar aí esses próximos meses difíceis, tanto no setor privado quanto no setor público aqui no Rio Grande do Sul. Segundo Leite, o Rio Grande do Sul pode ter perda de arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais do Estado e das prefeituras. Segundo ele, aproximadamente 25% dessa arrecadação perdida, cerca de 2 bilhões e meio de reais, se refere aos repasses de ICMS aos municípios. O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, deve ficar fechado até o fim do ano. A previsão foi dada pela Fraport, a concessionária do aeroporto, depois de uma vistoria no local. O Salgado Filho, que está fechado há um mês, ainda apresenta pontos de alagamento e, segundo os representantes da empresa, apenas em julho será possível apresentar um relatório completo sobre o tempo necessário para corrigir falhas na estrutura e na pista de pouso e decolagem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deve definir hoje o índice máximo de aumento anual para os planos de saúde individuais e familiares. Diferentemente dos planos coletivos, os individuais têm aumento anual definido pela ANS. A projeção da Associação Brasileira de Planos de Saúde é que o reajuste fique entre 7% e 8%. O aumento é baseado na metodologia de aumento adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dados econômico-financeiros das operadoras de saúde são considerados para fazer o reajuste. As operadoras podem aplicar índices mais baixos, mas são proibidas de aplicar percentuais mais altos que o definido pela ANS para os planos individuais ou familiares. A medida vai afetar quase 9 milhões de beneficiários de planos individuais e familiares, o que representa 17% do total de consumidores no Brasil. O setor atingiu 51 milhões de usuários em março deste ano, o maior número desde novembro de 2014. O aumento vai valer para contratos feitos a partir de janeiro de 1999 e pode ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário da contratação do plano. O percentual vai ser válido entre maio de 2024 a abril de 2025. No ano passado, a agência autorizou reajuste de até 9,63%. Segundo a ANS, o índice de reajuste dos planos individuais ou familiares é determinado pela agência, aprovado em reunião de diretoria colegiada e apreciado pelo Ministério da Fazenda. Já os planos coletivos com 30 beneficiários ou mais possuem reajuste definido em contrato e estabelecido a partir da relação comercial entre a empresa contratante e a operadora, em que há espaço para negociação entre as partes. E agora destaque internacional. A candidata mexicana de centro-direita Gálvez perdeu as eleições presidenciais para a de esquerda Sheinbaum. Mas após reconhecer a derrota, ela afirmou que irá denunciar o suposto uso da máquina pública em favor da sua rival. Xochitl Gálvez, que perdeu a disputa pela presidência mexicana para a esquerdista Cláudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar impugnações contra as eleições. Na rede social X, antigo Twitter, a candidata de oposição disse acreditar que houve uso do aparato do Estado em favor de sua rival. O anúncio ocorre um dia após ela reconhecer a vitória da adversária no pleito realizado no domingo. Gálvez ficou 30 pontos percentuais abaixo da candidata governista. Ela reiterou que reconhece sua derrota e que confia na apuração das autoridades eleitorais, mas apontou uma suposta intervenção do governo durante a campanha. Segundo a plataforma do Instituto Nacional Eleitoral, após a apuração de 90% das urnas, Cláudia Sheinbaum tinha 59% dos votos. Gálvez não deu detalhes se as impugnações da oposição vão se concentrar nas eleições presidenciais ou se estender a votação para o Congresso bicameral e cargos locais. E a seguir, quem entregou a declaração do imposto de renda com algum erro ou informação incompleta pode fazer a retificação do documento, sem precisar pagar multas. E ainda, Israel confirma a morte de mais 4 reféns na faixa de Gaza e crescem dúvidas sobre uma possível trégua com Hamas. Nós voltamos já já.
E nós estamos de volta com os principais destaques do dia. Vamos juntos! O contribuinte que entregou a declaração de imposto de renda 2024 com algum erro ou alguma informação incompleta vai poder fazer a retificação do documento sem precisar pagar multas. A mudança é possível na declaração retificadora. Veja como fazer. O prazo para entregar a declaração de imposto de renda já acabou. Apesar disso, o contribuinte que quiser fazer alguma alteração nos dados ainda tem essa possibilidade de enviar uma declaração retificadora. Essa declaração serve para corrigir alguma informação que esteja errada ou incompleta e possa fazer o contribuinte cair na malha fina da Receita Federal. Essa declaração retificadora substitui todas as informações da declaração original. Por isso, é importante ter atenção para uma eventual mudança no valor do imposto a ser pago ou restituído com o novo documento. Após o prazo de entrega da declaração, os contribuintes podem retificar no máximo 5 vezes e por até 5 anos a declaração, desde que ele não tenha sido convocado pelo órgão para prestar contas. No site da Receita Federal, o contribuinte pode acessar o ICAC, clicar no Meu Imposto de Renda e selecionar a opção Retificar Declaração. Depois disso, basta fazer as alterações necessárias e enviar novamente a declaração. É bom lembrar que, ao enviar a declaração retificadora, é feito um novo processamento, o que pode postergar a data de recebimento da restituição, já que o contribuinte vai para o final da fila. Agora, quem não entregou a declaração, a Receita Federal já está recebendo o documento atrasado e o contribuinte precisa pagar multa pelo atraso. Somente os moradores dos municípios do Rio Grande do Sul que decretaram estado de calamidade têm prazo de até 30 de agosto para entregar a declaração. E o exército de Israel confirmou a morte de 4 reféns na faixa de Gaza pelo grupo extremista Hamas. Israel confirmou a morte de mais 4 reféns na faixa de Gaza. Eles foram sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas durante o ataque de 7 de outubro no sul do Estado judeu. Com grande tristeza, informamos as famílias de Chaim Perry, Yoram Metzeger, Amiram Cooper e Nadav Poplevel foram mortos há alguns meses e que seus corpos foram mantidos pela organização terrorista Hamas. Israel diz que 120 pessoas ainda permanecem cativas em Gaza, sendo que dezenas já estariam mortas. Em resposta ao ataque do ano passado, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva aérea e terrestre que até agora deixou mais de 36 mil mortos em Gaza. Agora, mudando um pouco de assunto, um levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo mostra que a capital paulista tem 111 empresas centenárias, entre elas várias padarias. Segundo a pesquisa, o comércio mais antigo da cidade foi fundado em 1872 e até hoje faz muito sucesso. Qual o segredo do sucesso das padarias paulistas é o que muitos se perguntam. Bem, para começar, São Paulo é o maior consumidor de pão francês do Brasil, segundo uma pesquisa feita pela empresa VR. Não por acaso, o estado é conhecido por suas quase 13 mil panificadoras e tem até um guia turístico com informações das 148 mais famosas. Muitas são bem antigas e continuam bem-sucedidas. 13 delas têm mais de 100 anos de existência e, apesar de suas particularidades, algumas características em comum podem explicar a longevidade desses estabelecimentos. Quem nos conta que elementos são esses é o Rui Gonçalves, presidente da Sampapão, a organização que representa o segmento de panificação e confeitaria aqui em São Paulo. Acompanhe. O segredo da padaria é o seguinte, é o proprietário que está à frente do negócio, onde ele gerencia o seu negócio, sua padaria, onde ele vai criando a família e fazendo a família trabalhar dentro do seu negócio. Filhos, netos e assim por diante. Com isso, ele vai fazendo com que as receitas sejam as mesmas e tudo mais. Além disso, ele tem aquela facilidade de que padaria hoje é um mix de tudo. Antigamente era pão e leite, café e manteiga. Hoje não. Hoje é o café da manhã, o almoço, a janta, o happy hour, o chá da tarde, pizza, sopas. E além de tudo isso, que é muito importante, eu costumo dizer que o dono da padaria, no seu bairro, ele é quase tudo lá.
ele é o médico, ele é o advogado, ele é o consultor, psicólogo, ele é o banco, ele faz tudo lá. Então ele acaba tendo lá a facilidade de conhecer quase todos os clientes pelo nome, chamando Sr. José, Dona Maria, Sr. Antônio, Sr. Joaquim e assim por diante. Então eu acho que é isso que faz com que a padaria tenha essa longevidade de realmente que é centenária e vai continuar. Aliás, a nossa entidade também é centenária, faz 100 anos o ano que vem. É isso aí, parabéns a Sampa Pão. Resumindo então, o segredo desse setor é o amor pelo negócio, a paixão e o cuidado que passam de geração para geração. E assim mantém o sucesso das padarias paulistas. E agora, antes de encerrar, eu te convido a fazer um tour por nosso mundão. Hoje vamos conhecer um dos países mais importantes da Europa Ocidental, que inclusive será palco do maior evento esportivo do ano. Vamos conferir. A França é um dos destinos mais procurados pelos turistas de todo o mundo. A capital Paris abriga o Museu do Louvre, a única Disneylândia da Europa e o cartão postal mais visitado, a Torre Eiffel. A expectativa é que o turismo se aqueça cada vez mais, já que o país vai ser sede dos Jogos Olímpicos de Verão, o maior evento esportivo do mundo que esse ano contará com cerca de 206 países e 10 mil atletas. A cidade olímpica foi inaugurada em fevereiro, mas os Jogos só começam no dia 26 de julho. Como de costume, vamos agora conferir as coisas por lá nesse exato momento. E quando falamos da França, nada melhor que visitarmos um monumento que simboliza a cidade, quando o assunto é fama, viu? Vamos diretamente para Paris, dar uma olhada na grandiosa Torre Eiffel. Ver como as coisas estão por lá nesse momento. Podemos ver o sol sombrando pela cidade. Na cidade, a coisa mais linda, né? E no fuso horário, são exatamente 1h56 por lá, 5 horas à nossa frente. Na câmera, temos um grande foco na torre, mas também no Palácio de Jena, que é onde está localizada a câmera. Imagino que você, vendo essas imagens, deve até pensar que é calmo e tranquilo por lá, né? Mas não se engane não, viu? As ruas que passam pelo centro nesse horário, principalmente, estão cheias de carro indo e vindo, turistas, pedestres, é muita gente, e claro, é a capital mais visitada do mundo, nem parece, né? E com essas imagens que eu encerro o jornal agora. Um ótimo dia para você, uma boa terça-feira e eu te encontro à 1h da tarde. Até mais!